Atualizações sobre o RBRY11, o fundo de papel gerido pela RBR. Bom, se você não me conhece, meu nome é Matheus Lima, sou especialista em fundos imobiliários aqui no Tio Fiz e toda semana tem conteúdo te ajudando a aumentar a renda passiva com segurança e investir nos melhores fundos imobiliários do mercado. Nesse vídeo aqui, eu vou trazer todas as atualizações sobre o relatório gerencial do RBRY11. Então, venho aqui para a tela do computador para a gente ver na prática tudo que vem acontecendo no RBRY11. Bom, o fundo ele vem passando por uma certa volatilidade, iniciou o mês aqui com R$ 95, cai e volta, tem uma quedinha maior aqui, voltou também, então de fato a gente está vendo uma volatilidade maior no mercado de fundos imobiliários. O fundo continua pagando bem, dividend yield alto de 12,7%, sendo negociado 5% abaixo do valor patrimonial. Rendimento que ele vem pagando é 90 centavos por cota, só que ele tende a se beneficiar porque ele é um fundo indexado ao CDI. Aproximadamente 60% da carteira é indexada ao CDI. Nesse contexto, nesse cenário de CDI subindo, Selic subindo, o fundo ele tende a se beneficiar para receber mais receitas de correção monetária e, consequentemente, mais renda passiva aos cotistas. Essa queda aqui momentânea, na minha visão, está muito interligado, de fato, à alocação de recursos da última emissão de novas cotas, que, de certa forma, vem demorando mesmo, tá? Então, vamos aqui, ele vinha pagando 95, ó. Aí em outubro aqui que ele diminuiu para 90. Mas vamos dar uma olhadinha aqui no relatório gerencial para ver todas as atualizações sobre o fundo. Vamos lá. Olha só, relatório gerencial aqui do RBRY11, Fundo de Crédito Imobiliário Estruturado da RBR. Ele sempre traz aqui também um cabeçalho, né, as principais características do portfólio, 46 operações, 1,25 bi, o duration, né, que é uma métrica muito interessante para saber o retorno do capital, 3,2 anos. O fundo ele está CDI mais 4,24, ou seja, bem posicionado aqui em CDI, com taxas competitivas no caso, IPCA mais 9,56 e 58% indexado ao CDI, 42% indexado à inflação, ao IPCA. Então o fundo e tem uma alocação majoritária aqui em CDI, então diante do contexto, diante do cenário, ele vai se beneficiar. Aí vamos dar uma olhadinha aqui na nota do gestor. O fundo ele fala, né, que foi marcado ali pelo investimento de 90 milhões de reais, sendo 68 aproximadamente em duas novas operações exclusivas da RBR e 16,5 milhões em ativos que já faziam parte aqui do portfólio. Além disso, vendemos no secundário a posição inteira de uma operação que ocorreu pré-pagamento. Então, uma coisa que, quando a gente tem um cenário, turma, de elevação da Selic, começa a ter várias operações de pré-pagamento. O que significa? Pré-pagar, encerrar a dívida ali. Normalmente tem multa para isso acontecer, mas foi de fato encerrado ali porque a dívida vai ficando mais cara. Então o fundo ali, um devedor pagando ali CDI mais 3%. Aí o CDI está subindo, a dívida fica mais cara. Então, o devedor na outra ponta, ele prefere ali, deixa eu quitar isso aqui, deixa eu acabar com essa dívida, deixa eu fazer o pré-pagamento. Só que, obviamente, para isso, normalmente, tá, na verdade, tem uma multa ali para isso. Então, o fundo ele recebe aquele dinheiro de volta para fazer uma nova alocação, tá bom? Ele detalha um pouco aqui nas opções, né, nos investimentos. Investimento opção tática, 41,4 milhões no Cricuri, remunerando IPCA mais 8,25%, boa alocação, e investimentos de 26,5 milhões no Creditas, sendo aqui, ó, IPCA mais 8,27%. E aqui a operação mezanino, IPCA mais 11,5%. Alto, tá? Além disso, houve no mês a venda da posição completa, 17,8 milhões do CRI-U, e o pré-pagamento, como eu estava explicando para vocês, do CRI Epson, que possui uma posição de 9,8 milhões. Dessa forma, fechamos o mês de setembro com 46 operações, todos em dias, com suas obrigações financeiras, dessas 98% ancoradas pela RBR. Isso é importante porque a RBR ela estrutura, ela origina, tem o acompanhamento todo da operação e coloca aqui dentro do fundo. Lembrando que, inclusive, tem até um rebate aqui que é bem interessante, tá? Vale mencionar que para o portfólio de investimentos temos um time de monitoramento que acompanha mensalmente os principais indicadores das operações. Isso de fato é bem interessante. Aí ele até comentou, distribuímos em setembro 90 centavos por cota, equivalente a um dividend yield sobre a cota de aproximadamente 11,8%, que representa a rentabilidade de CDI mais 3, líquido, né? Por fim, contamos com a reserva de 7 centavos, além do resultado acumulado pela inflação da inflação ainda não distribuída de 1 centavo por cota. Então, reserva tá pequena aqui, tá pouco. Só 7 centavos por cota. Aí a pergunta é, será que ele vai manter esse patamar de 90 centavos? Vai diminuir? Vai aumentar? Uma coisa pra gente estar acompanhando aqui, tá? Aqui ele fala um pouco das atualizações, das operações de crédito, uma coisa que é bem interessante, bem bacana, mas vamos dar uma olhadinha aqui. Ele fala um pouco do cenário macro, né, como é que tá, mas eu queria dar uma olhadinha aqui, ó. O fundo distribuiu 90 centavos por cota, aqui, ó, setembro. O resultado final aqui foi de 12,3 milhões, mas ele redistribuiu 11,4. Ele pegou uma reservazinha aqui desse valor. Então, imagino que ele queira manter esse patamar aqui de aproximadamente 90 centavos por cota ali para os próximos meses. É uma coisa que a gente deve acompanhar por aqui, apesar de o CDI subindo, aumenta aqui essa parcela de correção monetária. Isso é forte, tá? Isso é prático. E a inflação também está aparecendo aí
Então, é uma coisa para a gente estar acompanhando. Aqui está o histórico de rendimentos do fundo. Paga R$1 por cota, 1,5, aí voltou para R$1, 95, R$1, voltou para 95 e cai agora para 90. Então, a gente vai ter que acompanhar reserva aqui de 7 centavos por cota. Por que isso está acontecendo, tá, turma? Na minha visão. Aqui embaixo até explico isso melhor. Que é o seguinte, o fundo ele fala um pouco da alocação dele, só que hoje a alocação dele é o seguinte, ele está com 16% em liquidez, que basicamente é o caixa do fundo. Então, o fundo ele precisa ter velocidade nessa alocação do caixa, né? Já tem tempo que ele realizou a emissão de novas cotas. Ele tem aqui esse caixa de 80% do CDI, mas esse LCI aqui, 95% do CDI, também é um caixa, sem sombra de dúvidas. Ele precisa alocar isso aqui o mais rápido possível. Ele tem fundos imobiliários aqui com 8%, mas ele precisa alocar o mais rápido possível nas dívidas imobiliárias. Então, esse é o dever de casa aqui do RBRY11, que está com caixa ainda relevante, precisa fazer essa alocação diante do contexto, diante do cenário. Aqui ele fala um pouquinho do histórico da carteira. Então, recentemente ele aumentou essa parcela de inflação. Tá? Ele estava com 35%, aumentou essa parcela aqui para inflação para 42%, isso é o que ele vem fazendo, e ele está com uma alocação muito grande aqui em liquidez. Ó. Então você percebe que ele, aqui de março para abril, que ele realizou a emissão de novas cotas, ele está no processo aqui de alocação demorado, lento. Eu sei que teve pré-pagamentos, mas está demorando. Tá? Ele precisa acelerar esse processo aí para ficar próximo aí com uma coisa de liquidez de 10 a 5% de caixa. Então, vamos acelerar aí, RBRY. Fundo aqui, o spread dele CDI mais 4,2, IPCA mais 9,6, como eu havia comentado, um pouquinho da parte do risco de crédito aqui. E aqui ele fala um pouco das operações específicas, né? Nada de grande novidade. Aqui ele fala da posição em fundos imobiliários, Bari, KIR, XPCI, RBVI, PULV, fundo aqui da RBR também, Oris. Então, enfim, turma, eu trouxe para vocês atualizações sobre o RBRY11, né? O fundo que ele diminuiu recentemente os rendimentos do fundo, ele também vem passando uma certa volatilidade na cotação, só que o dever de casa do fundo agora é alocar esse caixa. Ele está com um caixa ali, de certa forma, relevante para o contexto para o cenário. Eu sei que tem muitos pré-pagamentos que ele vem recebendo, né? Ou seja, dívidas que são encerradas ali, vem recebendo isso, só que ele precisa ter uma velocidade maior de alocação de recurso aí desse caixa, porque não pode ficar assim. Para o fundo ele voltar a ter melhores rendimentos e voltar a entregar melhores resultados aos cotistas, até porque é um fundo que, no contexto do cenário, se beneficia. Ele tem, reforço a vocês, aproximadamente 60% em CDI. CDI subindo, aumenta a receita de correção monetária, aumenta a possibilidade ali de aumento de rendimentos para vocês que são cotistas. Então, é uma coisa para a gente acompanhar, uma coisa para a gente visualizar essa velocidade na alocação de recursos. Espero que até o final do ano aí finalize essa alocação como um todo. Então, se você gosta de fundos imobiliários e renda passiva, aproveita para se inscrever no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.